Uma boa noite a todos, uma boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas são aí pra você. Seja bem-vindo ao canal Psicofilosofia da Mente, ou Psicofilosofia Caseira. E hoje eu vou estar trazendo umas informações importantes sobre os tópicos de depressão, ansiedade e outras condições maléficas à mente. Então vou separar aqui por tópicos, para vocês entenderem por que tantas pessoas não se curam, por que tantas pessoas não obtêm uma cura efetiva, o que seria a abstração da realidade, a abstração da mente. Isso é importantíssimo, principalmente para pessoas que passaram tempos e tempos tentando se curar e não entendem por que não se curam. Isso é importantíssimo de se aprender. Diferença básica entre ego e ser experiencial e a narrativa que a gente cria sobre isso. Como acessar o abstrato, né? Isso você vai entender primeiro sobre a abstração dos sentimentos e como acessar o abstrato e a sua dificuldade. E basicamente isso seria auto-hipnose. Então vamos começar, né? Eu vou deixar outros pontos importantes para depois, vou começar com esses que eu já separei. E eu vou começar a falar aqui por que tantas pessoas não se curam, né? Em geral, os casos de depressão e os casos de ansiedade não são únicos. Isso não é algo novo nem para psicologia formal, nem para psiquiatria, psicanálise, nem para nada disso. Isso é bem óbvio, né? E geralmente os médicos falam, não tente ficar se encaixando em nenhum fator de depressão, de ansiedade. A gente pode definir mais ou menos o que seria, mas uma boa parte dos próprios psicólogos, dos próprios médicos falam pra gente não tentar ficar se encaixando, para que vocês não acabem seguindo coisas específicas que não vão funcionar para vocês, e até outras coisas que vocês vão achar, nossa, eu tenho isso aqui, tenho aquilo ali, e você vai começar a ficar neurose, vai bater a neurose e você vai acreditar que você tem ali sem ter, e talvez crie, né? Porque a mente ela cria. Abstração da realidade. O que seria a abstração da realidade? Abstração do sentimento em si. Para cada pessoa, para cada ser humano, a realidade é totalmente diferente. Independentemente, a gente pode compartilhar fatores que transformem nossas realidades iguais, como convívios sociais, costumes, família, tradições culturais, tradições religiosas, que transformem o nosso estilo de vida parecido com pessoas que moram próximos a gente, que fazem coisas parecidas com a gente, mas mesmo assim, no profundo, todo mundo tem uma realidade diferente, tem interpretações sobre coisas diferentes, tem reações diferentes e várias construções diferentes. E essas construções, em cada sentimento, tem uma construção diferente do que você sente. Por exemplo, uma pessoa, ela pode ter um sentimento, nossa, isso aqui, ao ver uma imagem, nossa, isso aqui é bonito, e ela teve um sentimento. Você pode ter um sentimento exatamente parecido com a outra pessoa. Nossa, isso aqui é bonito, isso aqui eu gostei. Passa até mesmo a sensação. Mas a construção, como eu falei, como são coisas mais abstratas, você não vai entender as diferenças. E sim, até pelos sentimentos que têm muita convergência, sentimentos que são muito iguais, são muito parecidos, eles têm uma parte abstrata que você não vai conseguir acessar e não vai saber a diferença, entendeu? Então isso mostra como a mente ela é complicada, como a mente ela é assim, difícil, né? Mas para quem estudou, para quem realmente, eu não tô falando nem da psicologia formal, mas quem tem prática, tem essa coisa assim, se torna bem mais fácil do que realmente ela bem mais fácil do que a dificuldade que ela aparenta ter. Então vamos lá, diferença básica, né? Vocês pegaram aí, a abstração é algo que, tipo, sentimento ali, o sentimento é parecido, mas você não está vendo campos abstratos que são totalmente diferentes do que uma pessoa está sentindo, né? Eu estou sentindo uma coisa, você está sentindo uma coisa parecida comigo. Meu amigo está sentindo uma coisa parecida comigo. Mas mesmo assim o sentimento, por ser uma abstração, eu não consigo explicar aqui, mas o sentimento que ele tá sentindo, paradoxalmente, é totalmente do sentimento que você e seu outro amigo estão sentindo. Então vamos lá. Diferença entre ego e ser experiencial. Gente, eu vou passar um outro vídeo aqui
explicando o que seria ego, o que seria a criação narrativa humana e o que é o ser experiencial, né? E isso vai, como esse canal é especificamente para questões filosóficas, para pensamentos filosóficos e da forma caseira, né? Não especificamente é uma criação formal, uma criação de estudo acadêmico, mas pensamento livre, vai ser de minha autoria, né? E, mais ou menos assim. Diferença básica entre ego e ser experiencial. Vou fazer um vídeo sobre isso. E a construção da narrativa. Isso também é um outro fator importante. Você vai conectar a abstração com a narrativa. Você tem que conectar essas duas coisas, porque senão você se perde. Tudo que eu vou falar aqui é conectável. Tudo que eu vou falar aqui é conectável. Um anda de mão andada com o outro. O ego, gente, eu separo assim, eu costumo definir assim. O ego é uma construção da nossa mente, né? Uma construção de narrativas. Basicamente seria isso aqui, dos nossos costumes, das nossas memórias, das nossas tradições, da nossa personalidade em si, os padrões que transformam a nossa persona, o nosso personagem. Sim, todos nós temos um personagem. E como que essa coisa é construída ao redor do ser experiencial. Os fatores, a sua criação, seus fatores de criação, o lugar que você nasceu, seus gostos, seus costumes, tudo que cria o você ego, cria você persona. E temos aqui também o ser experiencial. O ser experiencial seria basicamente a nossa alma. O ser experiencial, ele é diferente do ego. O ser experiencial é basicamente o sentir, você sente as coisas. Mas o ser experiencial, ele é isento de ego, ele é isento de gostos, ele é isento de... não é isento de sentimentos, os sentimentos básicos predominam. Mas ele é isento de padrões, né? Os padrões, eles acabam que automaticamente se criando. Mas, em específico, ele é... basicamente, o ser experiencial é basicamente a experiência isolada do ego. E, né, como eu falei, o ser experiencial, ele só observa. É o ser observacional. Ele só está aí dentro de você, só está dentro do que a gente chama de consciência, né? Basicamente, o ser experiencial é a consciência humana e ele fica observando as coisas. E com o tempo a narrativa é sendo criada, né? Basicamente, bebês ali, crianças pequenas, os animais em si, eles têm, uma boa parte dos animais são seres experienciais, né? E eu vou falar uma coisa aqui, né? A gente tem consciência, tem a inconsciência, tem semiconsciências. Então a gente tem animais semiconscientes, ou seja, semi-experientes, que tem uma experiência muito mais singular, muito mais sublime do que a nossa humana. Então, o ser experiencial é isso, é o você que observa, é o você isento de sentimentos, isento de gostos, isento de padrões, egóicos, né? De padrões de construção cultural e de costume. Acessar o abstrato é a sua dificuldade, né? Como que é difícil você acessar o abstrato? Isso é muito importante, é totalmente importante para você que quer se curar da depressão, se curar da ansiedade. É de super importância você acessar o abstrato da sua mente. Com o tempo fica mais fácil, gente. É difícil no início, mas quando você vai construindo, você vai saber alguns conceitos importantes, você vai tendo uma facilidade maior de adentrar nesse campo do inconsciente. Sim, o abstrato entra também no campo do inconsciente. Então vamos lá, chegamos a uma parte muito boa.
a diferença de memórias e como que isso entra na abstração. A gente tem as memórias cognitiva. Memória cognitiva, gente. Memória cognitiva seria aquela primeira que você tem sobre qualquer coisa da vida, absolutamente qualquer coisa da vida. Ao levantar da cama, tem coisas que são mais padronizadas porque são do próprio sistema humano, então a gente não considera como memórias cognitivas. Mas as memórias cognitivas são as memórias que geralmente... As memórias cognitivas construtivas que você pode construir e desconstruir tanto inconsciente quanto conscientemente, são as memórias que são acessíveis e moldáveis à mão do ser humano. Então as memórias cognitivas são a primeira reação que você tem sobre qualquer coisa da vida, sobre tipo uma pessoa falar um oi pra você, oi, ou sobre você, por exemplo, acordar, a primeira coisa que você faz, a primeira coisa que você lembra, sobre depois que você termina de tomar o café, e elas são geradas tanto automaticamente quanto conscientemente, né? E a consciência, ela cria também o automático também. Um coordena o outro, um pode coordenar o outro. A gente tem também a memória conceitual. Memória conceitual, essas coisas eu vou ter que explicar mais em outros vídeos. Mas a memória conceitual basicamente seria, por exemplo, aquela parede é branca, né? A coisa mais fácil que eu posso interpretar. Memória conceitual é definição de qualquer coisa que você já tem em mente. Seja definição de imagem, por exemplo, eu digo que isso aqui é branco, né? Digo que... Ou a definição de qualquer coisa mais... De uma ideia, a criação de uma ideia. Você tem uma ideia de que tipo, eu sou bonito, eu gosto de tomar café, obviamente, né? Tô tomando café, né? E as ideias conceituais é sobre qualquer coisa, até mesmo sobre nomear um objeto, tipo, isso aqui é uma parede, isso aqui você tem certeza absoluta que é uma parede, né? Você tem certeza absoluta que isso aqui é um ventilador. Então, basicamente, a memória conceitual, ela cria uma definição para coisas que a gente nem sabe, né? Se realmente tem definições absolutas, né? Claro, né? Isso aqui é uma coisa particular minha, tem pessoas que têm questões e definições mais absolutas sobre as coisas, né? Eu trabalho com uma definição mais aberta. Memória emocional, ela é diferente da cognitiva, gente. A memória emocional é basicamente a que predomina sobre qualquer sentimento. Na cognitiva é a que se instala, é a fagulha, é a primeira fagulha que tem. A emocional é aquela que se mantém por mais tempo. E essa é a importância. Aí vem o seguinte, por que muitas pessoas não se curam? Por que tantas pessoas têm dificuldade de se curar de uma depressão, de uma ansiedade? E por que tem pessoas que estão numa depressão profunda pra caraca? Tem casos de pessoas que têm uma depressão bem aprofundada e não se curam. E pessoas que têm uma depressão relativamente razoável ou uma outra combinação de fatores relativamente razoáveis que demoram mais a cura. Vocês podem falar, essa pessoa não está tentando se curar. Sim, ela pode estar tentando, pode estar trabalhando nisso. Você vai falar, mas essa pessoa não está fazendo o suficiente, não se autoconhecer. O autoconhecimento realmente... A gente tem uma ideia de autoconhecimento muito frágil, muito frágil. Para você se autoconhecer, você tem que aprender a filosofar. Se você não aprender a filosofar, você não vai aprender a se autoconhecer. É o pensar por si mesmo. Você não pode criar também fatores... a gente pode trabalhar sim, tem esse paradoxo, pode trabalhar com fatores absolutos, mas ao mesmo tempo é bom você trabalhar também com fatores abertos, com fatores... relativos. É muito bom, porque você não se fecha e você tem uma amplitude maior de casos que você pode aprender a lidar se você acabar não se fechando em casos fechados, em absolutismos.
Então por que muitas pessoas não acabam se curando? Porque simplesmente a mente ela é muito profunda. Você tem uma combinação de fatores diferentes e cada sentimento, gente, cada sentimento que você tiver, seja alegria, seja felicidade, seja ciúme, ele pode ter similaridade, como eu falei antes, com o sentimento de uma outra pessoa está sentindo. Mas no profundo, você vai ver que é totalmente abstrato o que a gente está sentindo. Você se pega, às vezes você percebe, caraca, isso é totalmente diferente. Por que eu posso falar isso? Por que eu posso falar isso? Porque eu já senti um sentimento, um único sentimento, por exemplo. Claro, eu já tive essa compreensão, porque eu já observei que a gente pode ter um sentimento só, e dentro desse sentimento pode ter vários subsentimentos, né? É isso que traz o abstrato, né? A gente não sente... os nossos sentimentos não são sentimentos absolutos. São sentimentos que a gente interpreta cognitivamente de formas diferentes, de pessoa para pessoa. E nós criamos imagens, né? Quando chega na consciência, a gente tenta dar um nome para aquilo. Só que aquele nome, por exemplo, ali pode não se encaixar para outra pessoa. Pode se encaixar em um certo conjunto, mas depois que chega a um outro conjunto, por exemplo, aqui, é uma pessoa que tem uma depressão, e pode ser diferente da depressão de uma outra pessoa, pode ter sentimentos totalmente diferentes, coisas diferentes, ou pode ter sentimentos parecidos com características diferentes. Aí você observa, nossa, mano, que bagulho profundo do cacete. Usando um termo mais vulgar, que bagulho loucamente profundo, né? Que é a mente humana. Mas para quando você põe isso em prática, você entende muito melhor. Você consegue driblar os problemas que a mente humana traz. Claro, exige bastante filosofia. Para isso exige bastante filosofia. Se você chegar a tentar acessar o abstrato, você vai travar, você não vai nem saber por onde começar. E depois eu vou explicar como é que é acesso ao abstrato. Memória, então temos aí 3 tipos de memórias diferentes. Temos a memória cognitiva, a memória conceitual, memória emocional. E por que essas pessoas, em específico, têm uma dificuldade muito grande em vencer uma depressão e vencer umas questões de ansiedade? Porque a memória emocional está fragilizada. A gente tem a memória cognitiva ali, por exemplo. A memória cognitiva, gente, é gatilho. Gatilho, entende? Você tem um gatilho, por exemplo, de fobia social, fobia de locais fechados, né? Eu esqueci o nome me dê o nome aí se você souber, eu não lembro o nome disso. Você tem fobia de... Gente, fobia não é uma coisa específica. Não é uma coisa também que você pode ter fobia de várias coisas diferentes, você pode ter fobia da fobia da fobia da fobia. Entendeu? Vou deixar vocês bugados aqui. Fobia é uma coisa que você pode construir com qualquer coisa. Fobia você pode abranger para qualquer coisa, você pode criar. Desde a fobia, por exemplo, do copo. Então, memória emocional frágil, ela é criada através do muito gatilho. Muito gatilho que essa pessoa tem, ela vai ter, e ela não vai corrigindo, por exemplo, ela não consegue corrigir esse gatilho, ela não consegue corrigir essa memória cognitiva, ela acaba fragilizando a mente dela. Gente, pessoas que demoram ter cura em depressão, ansiedade, elas têm dificuldade com a memória por causa do cansaço emocional que isso gera, né? A gente tem o gatilho que já está todo ferrado, o gatilho que a pessoa tem da memória ruim que essa pessoa tem, que é gerado toda hora, toda vez que essa pessoa vai pro mesmo local, acessa o mesmo local, vê a mesma coisa, acessa o mesmo gatilho, ela tem aquela memória ruim, né? E casos de depressão e de ansiedade como ansiedades generalizadas,
a gente tem uma predominância e uma criação de variados gatilhos. Não tem um gatilho só, tem uma criação de muitos, inúmeros gatilhos. Né? Aí que você pode começar a chamar de uma depressão, de uma ansiedade verdadeira e não só uma ansiedade mediana, mas uma ansiedade verdadeira que está atrapalhando a vida social, a vida de trabalho, a vida em geral de uma pessoa. Então a gente tem a memória emocional fragilizada pela memória cognitiva. Aí a memória emocional é a memória que se mantém. Aí entra naquela questão, né? A pessoa gostava de jogar futebol, a pessoa gostava de tocar um violão, gostava de cantar, gostava de desenhar, gostava de assistir TV, gostava de assistir uma Netflix, de assistir séries. Muitas das coisas que ela está fazendo hoje ela já não tem mais gosto. Ela, além de perder o gosto, ela sente até mesmo sentimentos mais sublimes como a raiva, como julgamento. Ela começa a julgar demais as coisas, ela para e, nossa, tô julgando muito isso, julgando muito aquilo. Nossa, eu não consigo parar, não consigo assistir. Ela se torna um adulto ruim, sabe? Um adulto tóxico. Ela olha pra si e fala, nossa, eu me tornei uma pessoa tão chata, eu não consigo mais fazer as coisas sem ficar julgando. Eu não consigo mais gostar também de fazer coisas que eu gostava antes. Claro, gente, uma coisa aqui que eu tô falando aqui pode ter, outra coisa aqui que eu tô falando pode ter também, ou pode não ter. Pessoas varia de sentimento para sentimento. Mas é um caso muito comum. As pessoas começarem a não gostar de fazer as coisas, porque a memória emocional ela vai abalando tanto a pessoa que ela vai perdendo também fisicamente hormônios. Hormônios vão se fragilizando, né? E ela vai ficando muito cansada. Então aquele cansaço impede ela de criar uma memória abstratamente diferente da mesma memória que ela tem, mas sobre o mesmo termo. Por exemplo, a pessoa gosta de tocar um violão. Toda vez que ela vai tentar tocar o violão, ela não sente merda nenhuma. Ela não sente bosta nenhuma e até mesmo se frustra, fala, caralho, porra, não tô conseguindo fazer porra nenhuma. E olha pra tudo que eu tô tentando fazer e não conseguindo fazer nada, porque isso tá me parando. E essa pessoa, ela não consegue criar essa nova memória, né? Ela não consegue criar essa memória abstrata. Tipo, ela não consegue voltar a gostar de tocar um violão. Ela não consegue voltar a gostar de tocar. Esse termo é muito importante. Eu até lembrei, né? Como acessar a abstração. Eu vou falar isso em outro vídeo. Como acessar a abstração da mente para você voltar a gostar de fazer coisas que você não gostava antes. Como criar adaptações justamente para você. Como que se cria isso, né? Como voltar. Tem outros fatores importantes também. Remédio que você está tomando, às vezes pode estar, dependendo da pessoa, de pessoa para pessoa, remédio que a pessoa está tomando pode estar deixando a pessoa dopada, porque tem medicamentos como a risperidona. A risperidona, quando você toma ela corta alguns receptores, não sei se ele corta os receptores. Eu acho que ela corta os receptores de dopamina, e a dopamina ela tem um fator importante também na cognitividade, na emissão também de energia para que você lide com coisas da vida. Então isso é importante também. Você tem que saber qual o medicamento que você está tomando. Você tem que consultar seu psiquiatra caso você estiver tomando uma medicação forte ou uma medicação mediana, seja lá o que for. Você tem que consultar e saber quais são os efeitos dele. Porque isso age também na criação de sentimentos. Né? Às vezes isso está te impedindo, às vezes isso está te deixando dopado. Então, de como acessa, como cria uma memória nova. Uma memória nova não, gente. Não é uma memória nova. Né? Você vai criar uma perspectiva diferente. E a perspectiva, eu não vou... Perspectiva, gente,
você só tem ideia quando você sente, entendeu? Você só tem ideia quando você sente. Você não pode dar uma explicação exata, porque é exatamente isso, é uma abstração, é uma coisa abstrata. Mas como se cria a perspectiva, uma perspectiva diferente? Antes que você sentia tudo, você julgava tudo, você sabe, você não tinha energia para nada. Como reaprender até essa energia, como realocar a energia, como criar várias, como se estudar, como se autoconhecer e criar várias situações que sabotem esse desperdício infame de energia que você talvez tenha, que o seu paciente, que você em específico, seu paciente, seu familiar tenha. Como criar coisas que sabote essa destruição energética que o gatilho e a memória emocional fragilizada e predominantemente fragilizada pelo estresse. Gente, o que acaba com a memória é o estresse. O estresse acaba com a memória. Por muito tempo isso pode gerar até coisas um pouco mais ruins, né? Por muito tempo. Mais difícil de acontecer. Isso é difícil de acontecer. E deixa eu ver aqui, me perdi. Memória emocional frágil e intoxicada. E é basicamente isso, gente. É pelo estresse. O estresse se torna uma cadeia repetitiva. Isso tanto serve para toque, serve para obsessão, serve para qualquer coisa do tipo, cara. Qualquer coisa do tipo. Por que as pessoas deixam de gostar das coisas? Porque do nada você sente que deixou de gostar de fazer algo. Porque do nada, né? Se isso já virou um costume. Porque do nada, toda vez que você tem gatilho, você cai nas sensações ruins geradas por esse gatilho cognitivo. Muito típico em fobias. Isso serve tanto para sensações como fobias objetivas. Gente, uma coisa importante para vocês saberem é que as fobias, elas são objetivas. Você tem fobias que você já consegue dizer: nossa, eu tenho fobia disso, tenho fobia daquilo, eu tenho fobia de local fechado, claustrofobia, tenho fobia de animais peçonhentos, fobia de barata, fobia de coisas tão superficiais quanto isso, mas também isso se abrange tanto para sensações sublimes, sentimentos que estão te dominando, que estão te obstruindo, que estão te sabotando, mas você sequer percebe eles porque eles são mínimos. Como eu falei, gente, a gente tem uma construção, a nossa mente ela é um campo muito difícil de lidar. Mas quando você começa a conhecer isso, quando você começa a se autoconhecer de verdade, se abre espaço para a filosofia entrar, e até para a ciência também. A gente tem que entrar com a ciência também nisso, né? Ciência da mente, de verdade. Não termos que você acha aí na internet e você... pseudociências, né? Termos que você acha aí na internet e acha que é verdade, como astrologia. Nada contra quem gosta de astrologia, mas isso não é nada provável, né? Muito pelo contrário, né? Até mesmo desprovável. Porque tem muitos padrões que a ciência estuda, enfim. Tanto quanto... Bom, isso serve tanto para sensações objetivas, fobias, medos, qualquer coisa objetiva, qualquer coisa que você consegue definir. Nossa, isso aqui, eu tenho medo disso aqui, tenho disso aqui, né? Sensações objetivas, tanto para sensações sublimes e abstratas que te roubam energia, te dão sensações ruins e exatamente aquilo. Nossa, que sensação inexplicável. Eu tô passando tanto por isso, mas não consigo explicar. Não serve só para fobias ou para medos ou para coisas, serve para qualquer coisa, para qualquer área da mente que você não consegue explicar. Porque você está lidando com o abstrato. E você tem que aprender a lidar com o abstrato e saber
trabalhar da forma que o abstrato trabalha. Você vai entrar também da forma abstrata, você vai saber coordenar o abstrato. Que nada. Todos os sentimentos podem ter sensações boas, quanto variar para sensações ruins. Até os sentimentos rejeitáveis, como sentimentos de inveja, raiva, ciúmes, sentimento de ódio, os sentimentos que a gente descarta humanamente como sociedade, né? Mas a gente tem que aprender também a trabalhar neles, não descartar totalmente, porque repressão também é horrível, gente. Repressão, a psicanálise fala que repressão, você está criando um caminho para a beira da não cura. Você está criando um caminho para a não cura. Bom, gente, essa questão dos sentimentos, tanto sentimento bom quanto ruim, eles têm extremos. Sentimento bom de tipo alegria, tem alegria tóxica, felicidade tem felicidade tóxica, ego inflado, a pessoa com ego inflado. Tem o ego bom e tem um ego limite, né? Tem vários porquês você pode estar fazendo uma coisa e você não está percebendo. Um monte de coisa que você pode estar fazendo e você não percebe. Motivações que você faz o tempo todo, você acha que você faz por uma coisa, mas você não está fazendo. Gente, isso é muito humano, muito humano. É uma pessoa que faz tem um monte de sentimentos, não sabe quais são a origem dos seus sentimentos, acha que é por uma coisa, mas não tem nada a ver. Você vai observar, não tem nada a ver. Então a gente age muito por isso, né? A gente constrói sentimentos no automático, mas a gente nem serve para que eles servem. Nem sabe para que eles servem. Psicologia tradicional formal e psicologia autocriável, praticável. A importância das duas, né? Psicologia formal, como qualquer outra matéria, né, é a tentativa de você trazer... A psicologia em si é a tentativa de você trazer algo, de explicar algo mais abstrato. Muita coisa que a ciência também faz. Ciência, a astrologia, a física, geometria, astrologia. Muita coisa que essas ciências fazem, né? E se usam também de termos absolutos também. Absolutos e paradoxalmente também... paradoxalmente abertos a novas interpretações. Sim, a gente vive num paradoxo. É um paradoxo. Então, gente, a importância da psicologia tradicional formal para você aprender bases, você ter bases mesmo para suas criações, para suas próprias interpretações. Isso serve, gente, em específico, serve mais para você criar coisas adaptadas a você mesmo, né? E a partir daí, muita pessoa pode criar bases adaptáveis para outras pessoas e incluir na psicologia formal, né? E a psicologia criável, praticável, é aquela psicologia que você pratica. A psicologia praticável, que você se autopratica, você vira um autopsicólogo. É importante que você não saiba fazer isso, você procure um tratamento, você procure um profissional da saúde que saiba lidar com situações que talvez você não vai saber, e talvez ele tenha coisas melhores para poder te informar, te ajudar, que você não vai saber. Então é importante. E a psicologia praticável, a psicologia criável, é a que você cria em casa. Você se autoestuda, mas você precisa, a princípio, saber filosofar, a princípio, ter pensamento próprio. Você saber criar linhagens diferentes, isso aqui, conceitos diferentes, você adaptar coisas que, vamos supor assim, a psicologia praticável, criável, né? A psicologia em si é um campo abstrato, uma coisa que não bate com coisas absolutas, mas há muitos padrões que são
absolutos, né? São quase exatos. E é bom que você aprenda sobre esses padrões que são quase exatos, que você crie interpretações sobre eles, né? Você vai se deparar com muita coisa abstrata, muitos sentimentos que são abstratos, mistura de sentimentos que são abstratos, tipo mistura de alegria, de inveja, de dar em um sentimento novo. Por exemplo, a alegria com a raiva transforma o sentimento de sadismo. É um exemplo bem específico, né? E eu vou ser bem direto, com uma exemplificação bem específica, bem plausível até para esse tipo de coisa. Então, para você criar, você tem que ter uma base, mas você não tem que se prender na formalidade, você tem que aprender a criar e filosofar. E essa é uma coisa que exige um pouco mais. A importância do remédio, né? É importante que você use remédio em casos leves, em casos médios, em casos altos até, né? Mas dependendo dos fatores, em casos médios você já pode começar a tirar, em casos altos também, em casos leves também. Isso depende de muita coisa. Uma frase que vocês vão ver muito eu falando nos vídeos é: que paradoxo, que paradoxo. Tudo é um paradoxo. A importância do psicólogo e do psicanalista para o paciente, mesmo que até mesmo você que já sabe criar uma autopsicologia, saiba ser um autopsicólogo, é importante ainda que você tenha um psicólogo, um psicanalista. Às vezes é bom, porque você incrementa e você ajuda e você falar isso com o seu psicólogo, você conversar esse tipo de coisa com o seu psicólogo, como você está indo melhor, isso te ajuda e te transforma e vai te levando para um patamar muito maior. Isso é importante pra caramba. É muito bom você ter uma pessoa que você possa contar os seus segredos mais interiores e confiar, né? A importância da autocriação da psicologia. Eu já falei sobre isso aí, né? Isso é super importante. A importância do paciente aprender um pouco de psicologia formal. Sim, eu me curei da depressão, da ansiedade, do toque, da obsessão, da compulsão, de hábitos ruins, hábitos horríveis, toques variados, ansiedade generalizada, depressão profunda, existencial, através disso. Tem pessoas que falam... quando se tem muita inteligência, você tem uma preposição a ser mais triste, a ser mais melancólico. Sim e não, tudo é um sim e não, na vida tudo é um paradoxo, né? Se você cria outros fatores que possam te transformar numa pessoa mais feliz, eu diria para você incluir também. Como esse é um canal de filosofia e psicologia, vocês vão ver eu falando sobre outros temas, como são temas mais filosóficos e temas que não vão servir para outras pessoas aqui, para uma parte do meu público, que são temas como existencialismo, são áreas mais da psicologia, áreas mais da filosofia, que a filosofia pensa mais, áreas do existencialismo, essas coisas em si, né? A importância do paciente aprender psicologia formal, criável. Para criar psicologia é uma coisa mais... exige filosofia, não o conhecimento, não exatamente conhecimento pleno de autores, não decorar autores, não decorar filósofos. Eu não decoro filósofos, não sei nenhuma... Cara, não sei... Eu devo saber, mas não deve estar passando na memória. Eu, por exemplo, não sei frases de Platão, né? Eu não sei frases, não sei citar frases de Platão. Não conhecimento pleno de autores citáveis, mas o interesse, você tem que ter interesse, o paciente tem que ter interesse. E eu acredito que, às vezes, as próprias dificuldades que a pessoa tem sobre a vida vai trazer um interesse automático sobre esse tipo de causa. Mas dependendo, sim, né? Mas sim, criar o interesse ao ponto de criar suas próprias teorias, né? Teorias assim não são coisas absolutas, né? Mas você criar
interpretações que façam você chegar a pontos, mas não conclusões absolutas. Porque o erro de muito filósofo aí que se diz filósofo é que cria uma conclusão absoluta, mas não estou falando, tem pensamentos filosóficos, mas tem os filósofos que não falam, isso aqui é o absoluto do absoluto, né? Então isso é importante. Você cria teorias, você trabalha na mente, não se fecha num lugar só, pense por si mesmo que você vai atingir um patamar maneiro aí de uma autoanálise, de uma criação de autopsicologia, criação de pensamentos filosóficos que te ajudem a vencer as barreiras que a vida nos traz, que a nossa vida humana atual nos traz. É uma coisa difícil, mas não é impossível. A genialidade se torna um conceito frágil perante a ciência e livre pensamento. Sim, isso é um fato. Paradoxo. Por mais que a psicologia não tenha padrões exatos, ela depende de um monte de combinações, padrões que podem se encaixar como quase que exatos. E cada padrão depende de uma combinação de inúmeros fatores diferentes. Né? E a mente. Por exemplo, uma depressão pode durar anos, uma depressão profunda, uma depressão leve pode durar anos e uma depressão profunda durar dias. Casos muito isolados, talvez, mas há uma possibilidade grande de acontecer. Eu trabalho com uma coisa importante, gente. Probabilidade e possibilidade são informações. Enquanto você não tem uma informação que pode transformar uma probabilidade pode ser uma probabilidade aqui, mas você tem uma coisa que você não está vendo ali, no meio dessa probabilidade, que talvez ela seja real, que ela mude totalmente a probabilidade final. Uma probabilidade que você não vê, que pode mudar todo o curso de uma probabilidade que você vê. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou do vídeo, se você gostou das análises, dos pensamentos, eu pediria para você formalmente se inscrever no meu canal. E muito obrigado, compartilhe, se inscreva e deixe o seu like. Tchau, tchau.